Foi assim que eu conheci meu marido francês e eu não recomendo ninguém fazer o que eu fiz. Eu vou contar pra você nesse vídeo como tudo isso aconteceu e as coisas complicadas que eu fiz, na verdade, que eu realmente não aconselho. Mas fica nesse vídeo aqui que eu vou te contar e não faça como eu fiz. Bonjour, madame, bem-vinda a mais esse vídeo. Quando eu conheci meu esposo, eu conheci ele no Brasil e eu conheci ele porque eu tinha vontade de vir na França. Era a minha viagem dos sonhos e eu sempre tava isso na minha cabeça. Falei, nossa, eu vou viajar na França, vou conhecer Paris, que era meu sonho de conhecer Paris. E um dia, num acampamento de Páscoa, no acampamento da minha igreja, esse francês estava lá. A amiga falou assim, você sabia que tem um francês que tá vindo aqui na igreja? Talvez você possa conversar com ele, né, saber um pouco, né, um pouco mais sobre a França e tal. E aí eu falei, meu Deus, me fala quem é essa pessoa. E aí ela me mostrou e eu fui conversar com ele. E nesse dia nós conversamos, perguntei tudo sobre como que era, como que não era. E ele falou assim, eu dou aulas de francês. Se você quiser, a gente pode trocar a questão de eu fazer as redes sociais dele e ele me dá aula de francês. E assim a gente poderia treinar um pouco mais meu francês para que eu estivesse pronta quando chegasse aqui. E acabou que eu esqueci, né? Passou ali o acampamento de Páscoa e eu acabei esquecendo disso que a gente tinha conversado. Passou um mês depois, eu encontrei ele no final do culto, assim, na igreja. Ele falou, e aí, tu tá certo os planos? Você vai mesmo pra Paris e tal? Isso era mais ou menos em março. Era um acampamento de Páscoa, então era bem nessa época de começo de ano. E o meu planejamento era vir na França no final do ano, no meu aniversário, em novembro. E aí, chegando, né, lá no final do culto, aí ele pegou e falou, e aí, tudo certo e tal? Eu falei, nossa, só pela fé, né? Tô guardando dinheiro, mas ainda não é suficiente que eu tenho pouco tempo. Mas enfim, ele falou assim, não, vamos começar a fazer as aulas e tal, a gente faz online, que eu tô indo embora pra França também, mas a gente pode fazer as aulas online e tal. Eu falei, tudo bem, vamos começar a fazer. E aí a gente trocou o telefone ali, depois de um mês, e começamos a fazer as aulas. Comecei a fazer as aulas, aí eu falei assim, nossa, quais são os passos que eu preciso dar, né, pra chegar lá? E aí eu fui tirar meu passaporte, aí tanto no dia que eu fui pegar o passaporte ele foi comigo. Eu falei pra ele, ora pelo meu passaporte para que as portas se abram na França e tal. Aí ele orou pelo meu passaporte. E aí a gente pegou o passaporte, ficou toda feliz e tal. Enfim, a gente criou uma amizade. E chegou o tempo dele ir embora, ele estava já se programando para voltar para a França, ele pegou e simplesmente foi embora. E nesse dia ele falou assim, vai lá no aeroporto e tal, né, vai um pessoal da igreja e tal, se despedir de mim e tal. E aí eu falei, até vou sim, só que acabou que eu não fui no dia, foi só algumas pessoas da igreja, acabou que eu não fui. Passou alguns dias, ele mandou mensagem, falou assim, eu vou estar um pouco ausente, assim, agora, porque eu vou tirar férias aqui e tal, vou viajar com a minha família, e a gente vai parar de se falar, né, a gente não vai se falar por algum tempo. E eu falei, tudo bem, né? E aí, passou uns 15 dias, aí ele me mandou na minha casa, gente, flores e macarrons. Ele falou assim que queria me conhecer melhor, não como só amiga, mas queria me conhecer melhor, que sabia que ia ser muito complicado, porque ele estava aqui agora na França e eu estava no Brasil, mas que ele queria ver se ia dar certo, a gente começar a conversar, ver se a gente se entendia e tal. E aí eu falei assim, ele tá lá longe, né? Acho que tá tudo bem. E começamos a conversar. E isso foi tipo em julho, mais ou menos. Acho que foi julho que ele veio embora. E a minha programação ainda era de vir em novembro. Daí eu falei assim, vou, esses 3 meses a gente conversa e tal. E eu vou a Paris, se der tudo certo eu vejo ele, se não der, eu só vou fazer a minha viagem e tá tudo certo, né? E aí, o que aconteceu? A gente começou a conversar e eu comecei a gostar muito, assim, do que a gente conversou. Conversas mais profundas do que somente um professor, né? E a gente começou a conversar e aquilo, assim, falei, nossa, muito interessante tudo que a gente conversou, tudo que a gente vê. Eu vi que era muito diferente de tudo aquilo que eu já tinha vivido nos meus relacionamentos no Brasil. Eu tinha vivido relacionamentos muito abusivos no Brasil. E era um relacionamento muito leve, assim, muito tranquilo, de muita confiança. Eu não tinha mais aquela pessoa, tipo assim, aquele relacionamento que queria me mudar o tempo todo, que queria ditar as ordens pra mim. E era um relacionamento extremamente leve, assim, que eu até falava assim, nossa, será que ele realmente gosta de mim? Porque ele parece que é tão, assim, me deixa, tipo, me deixa, sabe? E eu falei, nossa, eu acho que na verdade é isso, é um relacionamento normal, né? Eu acho que eu tô vendo um relacionamento normal e não um relacionamento abusivo. E eu comecei a ver que era bom, porque era um relacionamento diferente, um relacionamento leve, tranquilo, onde eu realmente tinha minha voz, onde o que eu falava era importante, ou o que eu queria era importante.
E rapidinho eu aprendi a falar sim, sim, não, não, né? Porque aqui, se você conhece algum francês, você vai ver que os franceses são extremamente objetivos. Eles vão falar: você quer tal coisa? Você quer fazer uma viagem para Paris? Se você falar assim, ah, não sei, eles vão, acho que não, para falar assim, para pessoa tentar te insistir, sabe? Que é quando a gente fala assim, ah, não sei, ah, vamos ver, talvez, ah, se desse. Esse tipo de palavras já saíram do meu vocabulário, tá? Hoje em dia, se meu esposo fala assim, vamos fazer uma viagem pra, não sei, pra Itália? Vamos, que dia nós iremos? Nossa, onde a gente vai ficar? É assim, já respondo sim na mesma hora. Ou se ele falar assim, ah, vamos fazer uma viagem, sei lá, pra Índia? Eu falo, ah, não, não quero, não gosto, não gosto, sei lá, enfim, né? Não que eu não iria pra Índia, mas é um exemplo. Tipo, se ele falar qualquer coisa, se eu já sei que eu tenho que falar sim ou não. Se eu falar assim, ah, não sei, talvez, ele já vai entender que é não, e aí a coisa não vai acontecer, tá? Então, tem que falar muito sim. Ao mesmo tempo, eu aprendi a falar não e aprendi a falar sim. Deixei de falar talvez, vamos ver, quem sabe se não for te atrapalhar. Eles são muito objetivos. Então, eles não vão ficar insistindo, eles vão fazer uma pergunta uma vez, e depois, se você ficar enrolando, eles vão entender que é não, tá? A enrolação para o francês é um não, e não que nem a gente no Brasil, que a gente fala não sei, e a pessoa fica insistindo, insistindo, insistindo. Mas bom, vamos para a parte onde eu fiz muitas coisas que eu não recomendo. Bom, o que que eu fiz? Comprei minha passagem, reservei meu hotel, fiz tudo que eu precisava para vir para a França. Consegui lá um valor de dinheiro, vendi o carro que eu tinha, enfim, consegui o dinheiro que eu tinha para vir. Ia viver de uma situação assim, bem assim, comendo sanduíche de manhã e à tarde, mas tudo bem, eu estaria na França, né? Comer uma baguete lá na Torre Eiffel, não tem problema. Aí, o que que aconteceu? Eu peguei, gente, primeira viagem internacional da minha vida, num país onde eu não falava o idioma direito, né? Enfim, era tudo, era o mínimo do básico. A gente chegou o dia, peguei a minha passagem, peguei a minha malinha e partiu Europa. Partiu França. Gente, e ficamos de se encontrar em Paris, né? Aí a minha tranquilidade foi que, no começo eu não queria que ele fosse em Paris, porque era a minha viagem dos sonhos, eu queria viver aquilo e tal, e depois eu fui vendo assim que ia ser muito complicado. E aí eu falei assim, você poderia, assim, em Paris e tal, fazer esses dias comigo e tudo. E aí ele foi, e foi a melhor coisa que aconteceu, ele ter ido, porque realmente, assim, tinha sido muito complicado. Mas tá, eu fui. Olha as partes que eu não recomendo. Sair do meu país, aonde eu não conhecia ninguém, num outro país, para ver uma pessoa que eu tinha conhecido há 5 meses, que eu tava me relacionando assim online há 3 meses. Olha os perigos. E depois eu ia ficar lá. O plano era ficar lá em Paris uma semana e depois eu ia vir na casa dele, na casa dos pais dele, ficar mais 10 dias, se eu não me engano, ou 15 dias, mas acho que 10 dias e depois eu ia voltar pro Brasil. Meu plano com ele era esse. Aí na minha cabeça eu tinha uma amiga que morava na Suíça e eu falei pra ela assim, ó, se não der certo o plano A, eu vou na sua casa. Plano B. Aí ela, tudo bem, não tem problema, pode vir aqui se você quiser. Mas ou eu ia alugar um hotel, e, enfim, ia ver o que ia acontecer. Mas enfim, eu fiz isso, gente. Saí do meu país, fui encontrar um francês num outro país. Olha quanta coisa que eu não recomendo. Cheguei lá em Paris, fiquei com ele lá uma semana, deu tudo certo. Peguei um trem em Paris, vim parar na cidade aqui, onde eu moro atualmente, na casa dos pais dele, que era onde ele estava naquele momento. E eu fiquei aqui, e aqui a gente conheci toda a região aqui, que era a região de montanhas, de neve, era época de novembro, era época de frio, então tinha neve, então eu fui conhecer a neve, depois a gente foi em Roma, depois a gente passeou por aqui, né, fez alguns passeios por aqui e foi maravilhoso. O dia que eu cheguei na casa dos franceses, gente, eu não entendia uma palavra, eu não entendia. Eles falavam bonjour, eu não entendia bonjour, assim, foi completamente estranho. Eu lembro que eu estava exatamente nesse sofá aqui um dia e o meu sogro entrou aqui, veio aqui é a varanda, né? Ele veio aqui, ele falou: eu gostei muito de você, que bom que você tá aqui. E ele pegou, falou, eu fiquei olhando pra ele, né, com uma cara assim de ué, não entendi nada, e ele colocou
pegou, colocou no Google Tradutor e me mostrou. E era assim que eu comunicava com os meus sogros quando eu estava aqui nos primeiros dias. Era com o Google Tradutor. Eu tinha, assim, pavor, assim, me dava uma ansiedade estar com eles sozinhos. E tinha alguns momentos que o Juliano, sei lá, ia tomar banho, ia, enfim, fazer alguma coisa. E eu ficava aqui, assim, e, meu, era tenso, assim, sabe? Era muito tenso, porque eu não conseguia falar nada e você está num país, outro país, outras pessoas. É muito louco, assim, muito louco. Falei, meu Deus, né? Que loucura, que loucura, que loucura. Tipo, deu tudo certo, voltei pro Brasil. E aí, no dia que eu voltei pro Brasil, eu falei, eu quero morar naquele lugar, eu não quero mais ficar aqui. A minha cabeça já não tava mais no Brasil. Eu falei, meu Deus, era aquilo que eu queria, era isso que eu sempre quis, eu quero voltar de qualquer maneira. E eu trabalhava numa empresa nessa época, num administrativo. E eu já cheguei, voltei, já com plano de voltar a vir aqui. E aí, quando eu tava aqui, eu testei a internet, ver se funcionava os programas lá da empresa, tudo, os sites, tudo, e tinha que contratar uma VPN, não funcionava aqui mesmo, tinha que contratar uma VPN. E aí, quando eu cheguei lá no Brasil, foi bem quando trocou meu chefe. Tinha um chefe, quando eu saí de férias, quando eu voltei de férias, tinha um outro, tinha trocado. Aí eu falei, nossa, essa nova chefe não me conhece, não sabe nada de mim, ela não vai deixar eu ir pra França trabalhando. E aí, porque eu trabalhava já home office e a minha proposta era vir trabalhando, né? Pelo menos, né? Enfim, por um momento. E aí, ela pegou e quando eu falei, ela falou, não, se fosse a qualquer lugar no Brasil, ok, mas se você mudar para outro país, nossa, é muita responsabilidade, não posso aprovar isso e tal. Se você quiser ir, você tem que pedir a conta. E nessa época eu já estava começando já tinha alguns clientes no digital, fazia redes sociais, fazia post, fazia coisas assim. Eu falei assim, quer saber? Vou ficar só com os meus clientes do digital. Aí nesse ano me programei para ter mais clientes, fiz uma promoção lá de redes sociais. E aí entraram mais 5 clientes nessa época. E aí foi muito bom para mim, porque daí a época que eu fiquei aqui, eu fiquei trabalhando com esses clientes nas redes sociais, então eu fiz um preço muito legal, assim, para as pessoas que eu conhecia. E aí eu pedi conta do meu trabalho e em março eu vim de volta. Aí eu vim para ficar 3 meses. Começou a minha vida de vir pra cá. Aí eu vim, fiquei 3 meses e foi exatamente isso que aconteceu, né? Quando meu esposo falou assim, que era meu noivo, né? Meu namorado na época, falou assim: Você quer vir na França mais uma vez? Se você quiser, a gente se programa pra isso. Naquele dia eu aprendi que eu tinha que falar sim. Não falar assim, ah, se der, não sei o quê. Eu falei sim, eu quero. Aí ele falou assim, então você vai vir. E eu falei assim, a única coisa que eu não quero é ficar na casa dos seus pais. Então, porque ele já ia voltar a trabalhar, então já tá a rotina dele de trabalho. Eu falei, eu quero ter o meu lugar, eu quero a gente alugar uma kitnet, alguma coisa assim. E aí ele falou assim, eu te ajudo com isso. Aí a gente combinou, comprei as passagens e ele falou assim, eu te ajudo a pagar a kitnet. Então aí a gente fez isso. Aí ele me ajudou a pagar a kitnet e eu fiquei aqui 3 meses e foi muito legal. Depois eu vim de novo mais 3 meses e aí nessa outra vez já fui. Eu fiquei noiva na segunda vez que eu vim, já fiquei noiva. E na outra vez que eu vim, no final do ano, aí eu já foi para me casar. E aí eu foi quando vim com a minha família, e foi maravilhoso. A gente foi na neve, e tudo, e foi assim incrível. Depois, um outro vídeo eu vou contar aqui como foi a- é, fazer um casamento francês sem falar francês. Existe também essa parte da minha história. Mas assim, deu tudo certo na minha história. Não foi alguém que roubou meus órgãos, não foi alguém que me sequestrou, não foi alguma coisa muito mal, mas poderia ser, né? Tipo, eu fico pensando, meu Deus, não recomendo o mesmo que eu fiz, tipo, sair do seu país para um outro país, tipo, que você não conhece ninguém, que você não fala o idioma, não sabia nem o número de urgência, sabe? Não sabia nada, vim simplesmente assim, mas uma coisa eu tinha assim em mim, eu tinha muita paz. E era isso que eu sempre conversava com as minhas amigas, a gente é muito louca, né? Eu fui pra lá, todo mundo me falando, nossa, que legal, não sei o quê. E ninguém falou pra mim dos perigos que eu poderia sofrer ou que eu poderia ter alguma precaução, assim, que eu poderia fazer alguma coisa. Então todo mundo ficou, que legal, e ninguém falou pra mim a questão de eu ficar
protegida em algumas situações, né? E aí eu lembro que as minhas amigas falaram assim, nossa, eu nem pensei nisso também. Tipo assim, eu ficou tão confiante que estava tudo certo, que nenhuma das minhas amigas pensaram em relação a me precaver de alguma coisa, enfim, falar de alguma coisa, né? Que seria normal também. Mas eu acho que era muito assim da vontade do Senhor mesmo, né? Porque senão, realmente eu ia ficar preocupada. Se eu não tivesse paz, se eu tivesse medo, se eu tivesse preocupada, eu não teria vindo. E eu vinha assim com. Quando eu cheguei em Paris, assim, eu flutuava, assim, meus pés parecia que eu tava dormindo, assim. Eu ficava boba, assim, porque, querendo ou não, eu não entendia nada também. E uma coisa, né, que foi muito louca, assim, que aconteceu antes de eu vir. Eu falei para o Senhor, eu falei, Deus, fala comigo, né? O que vai acontecer? O que vai acontecer nessa viagem? O que vai acontecer é para mim ir mesmo, né, ou não? E aí eu lembro que eu senti no meu coração, assim, uma frase do Senhor que falava assim, não é o que você vai ouvir, mas é o que você vai sentir. Então eu senti isso dentro do meu coração, não é o que você vai ouvir, mas é o que você vai sentir. E com certeza, quando você não entende algo, existe um sentimento naquilo. Então, se você não tem problema, não tem problema se você não entender, mas você vai sentir. E o sentimento também te guia, né? E isso foi muito marcante pra mim, porque realmente eu cheguei aqui, eu falei, nossa, Deus realmente tinha razão, porque eu realmente não entendo nada, mas eu sinto tudo, assim, eu sentia que eu flutuava, eu sentia que eu tava vivendo a experiência mais incrível da minha vida. Quando eu cheguei aqui também era a época do meu aniversário, né? Lembra que eu falei que era a época do meu aniversário? E eu cheguei aqui na casa dos meus sogros e eles compraram um bolo assim de aniversário pra mim, e a gente cantou parabéns, eles cantaram parabéns. Aí um dia minha sogra foi lavar o cabelo no salão, eu cheguei lá no salão, todo mundo já sabia que eu ia chegar, todo mundo tava esperando que eu ia chegar, até os tios do Juliano, no outro dia que eu cheguei, ligaram aqui pra eles, perguntaram se eu tava se sentindo bem, se eu tava passando muito frio, porque tava frio e eu tava vindo de um país, né, que era quente. E então assim, eu senti tanto acolhimento, assim, tanto amor, assim, tanto carinho, assim, quando eu cheguei aqui, que eu realmente eu não precisava entender nada. Eu simplesmente estava sentindo todas as coisas, sabe? Sentindo todo o cuidado, toda a preocupação. E era tudo que eu nunca tinha vivido. Então foi muito incrível. E assim, até hoje com os meus sogros, né? Daí eu já me casei, já fui embora, depois a gente foi embora pro Brasil, agora estamos aqui de volta. E minha sogra sempre fala: não tem diferença do meu filho e da minha nora, eles são iguais para mim, eles são meus filhos, eles são iguais para mim. E tudo que eu faço para um, eu faço para os dois. E realmente, assim, a minha sogra não faz diferença da gente. Aonde a gente vai, ela é como se fosse minha mãe mesmo. Ela cuida, isso aqui você gosta, vamos comprar isso aqui que você gosta. Vamos lá, eu sei que você gosta daquilo, vamos fazer isso. Eu fui num tal lugar, comprei isso porque eu sei que você gosta. Eu comprei um presente pra você. Então, assim, ela é bem assim, como ela faz pro meu marido, ela faz pra mim, assim, realmente não tem diferença. Eu sinto isso, sabe? Que é uma pessoa assim, que é minha mãe mesmo, assim. Falo que eu chamo ela, falo assim, que aqui a gente fala em francês, é belle-mère, que seria a bela mãe, né? É muito legal quando os franceses traduzem, de vez de falar sogra, né? A gente fala sogra, que é belle-mère, que seria a bela mãe. O beau-père seria o belo pai, o belo irmão, que seria o cunhado. Então eles traduzem assim, né? A bela família. Quando é a família do seu cônjuge, é a bela família. Os beaux-parents. E aí eu falo pra ela, minha belle-mère, eu sempre fico chamando ela de belle-mère, que é minha bela mãe. E às vezes eu falo mãe também, às vezes eu falo mãe, porque eu sinto ela assim muito minha mãe mesmo, assim, é muito muito carinho assim por ela. E pro meu sogro também, eles são muito atenciosos assim, muito cuidadosos assim, não faz diferença, né? Mas foi essa a minha história, mas se você conhecer um francês, conhecer um estrangeiro, por favor, não faça o que eu fiz. Cheque todas as informações, tenha cuidado, faça as coisas direito, porque tem muita coisa mal por aí, tem muitas pessoas mal por aí e que fazem coisas que realmente mulheres desaparecem, que foram fazer uma viagem e desapareceram porque foram encontrar alguém. Então é muito perigoso, sim. Não recomendo fazer o que eu fiz, mas coloque tudo nas mãos do Senhor. Sei que a minha vida
sempre coloco nas mãos do Senhor e deu tudo certo, graças a Deus. Estou aqui casada, deu tudo certo. Não fui sequestrada. Fazendo esse vídeo aqui em tempo real, não é uma inteligência artificial. Mas é isso, se você quer saber mais, deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando. Beijo!